Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma aula e hoje nós vamos fazer a nossa parte 4, analisando a importância do painel de leituras. Isso compõe o entendimento do texto dissertativo argumentativo. Olha, com esse trabalho que nós estamos procurando desenvolver aqui, nós vamos construindo um modo como nós devemos compreender o tema dentro da totalidade. Essa é a nossa última aula. A partir de hoje eu considero que nós avançamos com essa questão e obviamente você não vai ter muito mais dificuldade disso nos nossos próximos encontros. Eu entendo que quanto mais você se dedicar à compreensão do texto, mais facilidade você vai ter para desenvolver, a argumentação vai ser muito mais clara, o desenvolvimento de repertórios muito mais específico e você vai ter um posicionamento sobre o tema, posicionamento sobre o assunto. Eu percebo que hoje a maioria das pessoas elas não sabem sobre as coisas que escrevem, elas não conhecem os assuntos que trabalham. Utiliza-se uma série de ideias que são coringa, que são empregadas na maioria das dissertações, repete-se os repertórios socioculturais e o motivo é exatamente o início do texto. A gente às vezes acha que a grandiosidade de um grande texto tem a ver com o desenvolvimento de ideias incríveis, né, de repertórios que são espetaculares, mas na verdade um grande texto ele é dado pela sua compreensão, pelo seu entendimento na totalidade da proposta e o quanto você transforma isso tudo em uma redação em seguida. E a gente está procurando fazer isso para vocês sem modelos, sem repertórios socioculturais que sejam decorados, né? Ah, pô, vai cair um tema sobre... O tema de hoje eu vou trabalhar o tema sobre educação. Ah, um tema sobre educação, você vai usar esse filósofo, esse sociólogo, vai usar esse exemplo. Então hoje se escreve muito assim. Só que esse tipo de estratégia não cola mais. Nem a prova do INEP hoje ela vê esse tipo de recurso como sendo algo positivo. Já existem várias universidades punindo duramente os alunos, existem diversas provas também já buscando uma maneira de enfrentar. O próprio INEP já busca o entendimento, eles chamam de repertórios forçados, né? Argumentação forçada, os modelos de texto. Então, na tentativa de escrever um texto autoral, para começar, interprete o tema na totalidade. Bom, o tema que eu trouxe de redação para vocês hoje é o tema do Enem de 2017, o histórico desafio de se valorizar o professor. Um tema bem legal, né? Olha, repara que aqui o tema de 17 ele tem uma construção diferente da construção que a gente vinha observando, né? Aqui você observa que a proposta ela vem no início e não no final, e as instruções estão no final ao invés do início. Então a gente já consegue imaginar quando que isso mudou, que foi no ano de 2018. Pode observar, ok? Mas isso não muda muito aqui o que a gente precisa. Então a gente começa com o entendimento de como o texto tem que ser feito, beleza, tá aqui, ok? 30 linhas, essa coisa toda, não se fala em título, inclusive a gente vai ter uma aula toda para título depois, eu vou procurar mostrar para vocês a importância do título, se tem que fazer, não tem, mas se tiver título, ó, vai vir escrito aqui, ok? E aqui os textos motivadores com o mesmo trabalho que a gente já está acostumado, né? Aqui palavras-chave, né? Cultura geral, preparo, como digna e prestigiada, a questão da consideração e do prestígio social. Então a gente está falando sobre o histórico desafio de se valorizar o professor, né? Então a gente sabe que o professor ele é importante, a gente sabe que o professor ele é determinante para a construção da sociedade, né? E a gente sabe que antes eles tinham prestígio social, mas a gente percebe que esse prestígio, hoje ele não está de acordo com aquilo que a gente imagina sobre a imagem do professor. Eu coloquei isso aqui, ó, tá vendo? Cultura, preparo, reputação, prestígio versus imaginário social. Bacana? Vamos seguir. O texto 2, em educação, não tem mágica. E aí tem trabalho, professor. A gente está tentando mostrar que a função, o trabalho do professor é essencial para a formação. O texto 3, vou falar da degradação da imagem do professor, né? Ó, palavra degradação,
e elite social. Os professores hoje eles não são vistos como membros da elite da sociedade, então é disso que a gente está discutindo. O imaginário do professor ele está meio perdido, né? E aqui uma crítica sobre o que é ser professor. Achei bem interessante isso aqui, né? A ideia de que o professor ele deve ser sempre um profissional que vai além das suas funções, né? A gente costuma dizer que o professor é como um farol, é uma metáfora para poder exemplificar o fato de que você tem ali uma referência, alguém que ilumina a vida do outro, alguém que apresenta um caminho para um porto seguro, alguém que dá uma fonte de salvação para as pessoas. Ou seja, a virtude do professor, o professor ele acaba sendo decisivo para a construção e para a formação de todos, ok? Mas como que eu sei disso tudo? Primeiro que eu vou fácil dentro da análise do tema. Aqui eu tenho o histórico desafio de valorizar o professor. Acabou. Olha só. Cultura, preparo, reputação, prestígio, imaginário social, essencial para a formação, a degradação da imagem e profissionais que vão além. Se a gente tivesse que colocar essas expressões todas aqui em uma gradação, ou seja, grau de importância, a gente coloca ali o início do problema, que seriam causas e depois consequências. Causas e consequências. Como é que isso ficaria na tua visão? Monta aí, observe isso aqui, pega essas palavras todas, dá uma pausa aí dentro do vídeo da aula que você está assistindo, monta uma estrutura. Causa, vem todos vocês para cá. Consequência, vem todos vocês para cá. Dá para vocês usarem outras estratégias também. Eu coloquei causas e consequências apenas porque fica muito mais fácil para poder explicar, mas você pode fazer de uma maneira diferente, tá? Aqui eu já tenho um entendimento sobre o tema. A decisão que eu preciso tomar é o que eu faço com isso tudo. Decisão número 1, eu vou tirar o meu texto só daqui? Não tem problema nenhum, só não pode, se fizer isso, copiar. É importante que você vá além. Para você ir além, você precisa extrapolar o texto motivador, ou seja, trazer aqui uma abordagem que não se espera, trazer uma abordagem que acrescente dentro do tema. Esse extrapolar do texto motivador é critério de correção em algumas universidades do Brasil. É importante que a gente desenvolva sempre essa percepção dos textos motivadores, do painel de leituras, que vai sempre acrescentar alguma coisa, sabe? Só que para isso você tem que ter essa análise que eu fiz aqui. Você tem que ter uma análise semelhante a essa que vai te dar o grau de autoria no seu texto. Bacana, né? Bom, a gente vai ficar por aqui, fizemos aí a nossa aula 4 em relação a essa técnica tão importante hoje dentro da construção das ideias dos textos dissertativos e argumentativos. Beleza? Moçada, a gente fica por aqui, voltamos depois para o nosso novo encontro em que a gente vai falar sobre uma nova perspectiva do texto dissertativo e argumentativo. Eu tenho certeza que você não pode perder. Tchau!